Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, é 22 de agosto do ano de 2023, são exatamente 2 horas com mais 21 minutos. Glória a Deus, mais um dia que Jesus Cristo deu a oportunidade para transmitir a tua palavra. Bem-aventurado aquele que ama a verdadeira palavra de Deus. Saldo meus irmãos aqui do YouTube, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos aqui do YouTube, lá no Facebook, quem for visualizar esse vídeo, eu gostaria que no nome de Jesus Cristo, você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós que verdadeiramente queremos um compromisso com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem para a nossa vida, no dia de hoje, uma palavra para a nossa meditação. Aleluias. A qual ontem eu estava orando, eu ia trazer uma outra palavra, mas eu estava orando ontem e o Espírito Santo de Deus, na oração, ele colocou esta palavra no meu coração. Repita, eu iria trazer uma outra mensagem, mas o Espírito Santo colocou em meu coração esta palavra que eu irei trazer, que se encontra no Evangelho de João 14, alguns versículos eu irei ler, e no Evangelho de João 17, a qual eu irei também ler alguns versículos, a qual tem o tema a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade de quem quer seguir a Cristo. A responsabilidade do pastor, a responsabilidade do pregador, é uma responsabilidade muito grande para quem quer pregar a palavra, é uma responsabilidade muito grande de quem está na frente do trabalho, é uma responsabilidade muito grande para quem o batiza o novo convertido, é uma responsabilidade muito grande
para querermos verdadeiramente seguir a Cristo, é uma responsabilidade muito grande de quem porta esta palavra, de quem prega esta palavra. É uma responsabilidade muito grande, porque esta palavra é Deus. Esta palavra é Jesus, esta palavra é o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, se eu e você verdadeiramente queremos seguir a Cristo Jesus, eu falo de mim, eu quero seguir a Cristo Jesus, pois eu falo de mim, não tenho prazer nenhum, nada deste mundo. O meu prazer é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, é a doutrina. E se você, meu irmão, minha irmã, quer verdadeiramente seguir a Cristo Jesus, eu te convido a você a ouvir esta palavra, e que um temor venha cair no meu e no seu coração, que o temor venha cair no meu e no seu coração. Aleluia. A palavra aqui no Evangelho de João 14 tem o tema: as últimas instruções que Jesus Cristo estava dando para os seus discípulos. As últimas instruções que Jesus Cristo ele estava dando para os seus discípulos. Aqui no Evangelho de João 14, aqui no versículo 19, Jesus Cristo, ele falando com seus discípulos, diz aqui a palavra de Deus o seguinte: ainda um pouco e o mundo não me verás. E ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo em vós, porque eu vivo e vós vivereis. Aqui no Evangelho de João 14, 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. No 20 agora, no versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim,
e eu em vós. O versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e manifestarei a ele. No versículo 22, disse-lhe Judas, não o Iscariote. Aqui no versículo 22, um outro discípulo de Jesus, que também se chamava Judas. Mas aqui no 22 não é o Judas Iscariote, porque aqui quando Jesus estava dando as instruções para os seus discípulos, infelizmente Judas Iscariote já tinha saído para trair o Senhor Jesus. É por isso que aqui no 22 fala, disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Até no versículo 24. Evangelho de João 14. Eu li aqui do 19 até do versículo 24. Aqui dentro desta palavra Jesus Cristo, ele dando as últimas instruções para os seus discípulos, porque já estava chegando a hora de Jesus se entregar, a vida dele para nós. E ele dando as últimas instruções para os seus discípulos. E dentro aqui destes versículos que eu li, podemos sentir, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a grande responsabilidade que nós queremos ser um servo de Deus, um servo de Cristo. Podemos sentir a grande responsabilidade
responsabilidade que é desejarmos nós sermos um pastor, podemos sentir a responsabilidade de querermos ser um pregador da palavra de Deus, pois eu venho falar algo aqui da parte de Deus para o pastor, para o líder, para os pastores. A responsabilidade é muito mais grande, porque cabe ao pastor ensinar o caminho da santidade, da santificação. Surianda labaiasqueia, surianda labaiastúria, para que esta palavra venha se cumprir em nossa vida. Promessa, a maior promessa da Bíblia Sagrada, ela venha se cumprir em nossa vida. Eu venho falar dos pastores porque, meus amados irmãos, não todos, mas hoje em dia a grande maioria estão fazendo a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito, e não pregando, não exigindo a santidade e a santificação. A maior promessa da Bíblia Sagrada, a maior promessa da Bíblia, a maior promessa de Deus para com o homem é receber o Espírito Santo, zelar do Espírito Santo, viver as palavras do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi enviado e o Espírito Santo nos levará até aos céus naquele grande dia. A palavra de Deus, ela tem muitas e muitas promessas para o homem, a qual o homem não dá conta de receber todas as promessas de Deus, e todas elas são maravilhosas, perfeita e gloriosa, mas a maior de todas é o Espírito Santo de Deus. E também cabe nós, o homem e a mulher, ter a responsabilidade, porque quem habita em nós é o Espírito Santo. Quem habita em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Eu irei trazer uma pequena resumida aqui
Aleluias! Eu falei aqui algo e vou corrigir. Cabe-nos aos pastores termos a responsabilidade, mas também cabe a todos aceitar a verdadeira palavra de Deus. Falei isso, cabe nós aos pastores, porque estamos à frente do trabalho. Foi confiado de pregarmos a doutrina. Temos a responsabilidade de buscarmos a santidade. Temos a responsabilidade de buscarmos a santificação e de ensinar. E todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, que querem um compromisso com Deus, tem que ter a responsabilidade de aceitar, de renunciar o mundo. Eu vou resumir aqui: quem é de Deus, ouça a palavra de Deus. Eu irei resumir aqui, versículo por versículo. Aqui no Evangelho de João 14, e do seu versículo 19, Jesus falando: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus falando para os seus discípulos: mais um pouquinho e o mundo não me verá mais. Mas ele falando para os seus discípulos: mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus, ele estava se referindo aqui que já estava a hora dele se entregar a vida para nós ter vida. Já estava a hora dele se entregar a vida para nós termos vida. É por isso que ele fala aqui para os seus discípulos: um pouquinho, ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Para cumprir também a palavra no Evangelho de João 10, 11, 11, 12, 13, quando Jesus ele fala: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida com abundância, e vida é ter o Espírito Santo de Deus. Mas aí, meu amado irmão, minha amada irmã, vocês podem pensar: mas Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, não é para todos nós. Irei ler ainda o Evangelho de João 17, e no seu versículo 20, aonde Jesus falou aqui, ele não rogava somente para aqueles discípulos que estavam ali com ele, mas ele rogava para todos que iriam aceitar a tua palavra. Já entro aqui nesta passagem e dando aqui a continuidade
no versículo 20, Evangelho de João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai. Olha só, no Evangelho de João 14, 20. Jesus, ele falando, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Olha a responsabilidade. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Jesus decanta surianda labaiastéria. Ele falando aqui no seu versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Certamente Jesus Cristo, aqui no versículo 20, ele está se referindo que naquele grande dia que ele voltar com poder e grande glória, ele está se referindo que naquele dia todos que aceitaram a ele e todos também que não aceitaram a ele, se já entro na Bíblia para provar o que eu estou falando. Aqui no versículo 20, Jesus está falando para os seus discípulos naquele dia: conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu em vós. Jesus se referindo ao grande dia da tua segunda vinda, a qual ele voltará com poder e voltará com grande glória, e todos aqueles que aceitaram o teu testemunho e todos aqueles que verdadeiramente aceitaram a tua palavra, verás que Deus e Jesus e o Espírito Santo és um só. E Jesus, ele fala que ele faz a promessa no 20: e vós vereis que vós também está em mim. Por que Jesus ele fala isso? Porque a alegria dos salvos, a alegria daqueles que aceitou verdadeiramente a tua palavra vai ser muito grande. E naquele grande dia, o Senhor de maneira nenhuma ele vai virar as costas e o rosto para aqueles que verdadeiramente
aceitaram a palavra de Cristo Jesus, também vai ver aqueles que aceitaram e vai se lamentar. Orianda de canta labarastérias, aqui dentro do Evangelho de João, o tema da crucificação. Quando crucificaram Jesus, quando ele se entregou, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que para ter certeza que Jesus já estava morto, a palavra aqui dentro do Evangelho de João, ela vem nos afirmar o seguinte, que um dos soldados romanos pegou uma lança e ficou do lado de Cristo. E aqui dentro do Evangelho de João, João que ficou lado a lado com Cristo, na sua crucifixão, quando o carrasco fez isso, saiu sangue e água. E a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que aquele que fincou a lança do lado de Cristo vai se lamentar por ele quando ele voltar com poder e grande glória. Lá no livro de Apocalipse, Surianda labaiastéria decanta Surianda labaiastúrias, Orianda decanta labaiastérias. Lá no livro de Apocalipse, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que João, aleluias, João, ele teve a visão da vinda de Cristo. E a palavra vem nos afirmar que todos vão se lamentar por ele. Até mesmo o que transpassaram ele com a lança vai se lamentar por ele. Surianda labaiastérias, todos aqueles que rejeitaram a tua palavra, todos aqueles que rejeitaram a tua doutrina, todos aqueles que levam a palavra de Deus, que fazem a obra de Deus relaxadamente, vai se lamentar por ele. Porque a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Aqui no versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui no versículo 20, tudo que eu falei se cumprir aqui nesta palavra. Aqui no 21 se cumpriu aqui, aliás, nesse versículo. Aqui no 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele.
frisai bem no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Tem um ponto e uma vírgula. Aqui Jesus, ele falando para os seus discípulos, aquele que tem os seus, aquele que tem os meus mandamentos e guarda os meus mandamentos, esses me ama. Tem ponto e vírgula. Aqui no seu versículo 21, aí diz, este é o que me ama. Depois do ponto e do vírgula, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei para ele. Aí no 22, disse-lhe Judas, não Iscariote, o outro discípulo de Jesus Cristo, que também se chamava Judas. Como eu falei aqui no começo desse vídeo, ele faz uma pergunta para Jesus. Quando Jesus ele fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e esses são amados do meu Pai, e eu o manifestarei para eles. Aí no versículo 22, disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não para o mundo? Judas não Iscariote, ele faz esta pergunta, de onde vem que o Senhor há de manifestará para nós e não vai manifestar para o mundo? Aí no versículo 22 Jesus responde. No versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. No 24, olha só no 24. Para depois vós querer falar que pregamos a doutrina que não é de Cristo, pois o caminho é estreito. Olha o que o Senhor ele fala no 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus ele respondeu, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que tenho ouvido não é minha, mas é do Pai
22, 23 e no 24, eu darei uma pequena resumida. Aqui no 21, Jesus Cristo, ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. No versículo 22, Judas, não Iscariote, pergunta de onde vem, que o Senhor não manifestará para o mundo, mas manifestará para nós. No 23, Jesus respondeu e disse: se alguém guarda minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. No versículo depois, confere aí na tua Bíblia, Evangelho de João, eu peguei aqui o 21, 22, o 23, o 24. Jesus falando bem claramente para os seus discípulos: aquele que me ama guardará minha palavra, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aí eu venho falar hoje, muitas igrejas, eu tenho que falar, muitas igrejas que estão profanando o Evangelho de Jesus Cristo, estão guardando os mandamentos de Jesus Cristo, a decanta labaias, estão guardando os mandamentos de Cristo. Muitos que deixam mas fazer o que quiser, o que queres. Muitos que não exigem santidade, santificação, é vaidade, é adultério, estão guardando os mandamentos de Jesus Cristo. Tem o Espírito Santo aqui dentro destes versículos que eu li. No 20, Jesus fala ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós viverei. É no 20, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vou falar, as igrejas nos dias de hoje têm o Espírito Santo, tem verdadeiramente Suriandalabaiastéria, o Espírito Santo, Santo, Santíssimo, Santo de Deus, tem o Espírito Santo. Como Jesus está falando aqui no 20, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tens o Espírito Santo. As igrejas de hoje
Eu venho falar algo aqui, amados irmãos e amadas irmãs. A salvação é individual, mas a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que sem santificação ninguém verá a Deus. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar que quando Jesus Cristo entrou no templo de Salomão em Jerusalém e viu lá o povo vendendo pombo, vendendo animais, ele quebra tudo e fala para os fariseus: pare de transformar a casa do meu pai no mercado. E a palavra vem nos afirmar que os seus discípulos lembraram que estava escrito pelo profeta: o zelo da tua casa me devoraria. O que eu venho falar nisso? A minha responsabilidade pela graça e pela misericórdia exelada a palavra de Deus. Ai de mim se não zelar do evangelho, ai de mim se não pregar o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí fica aí a pergunta: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e eu em vós. O Espírito Santo surianda labaiastéria decanta labaiastúrias é santíssimo, santo, 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 santíssimo. Venho falar em defesa do Evangelho, em zelo da palavra de Deus. As igrejas, os salões, que se diz igrejas evangélicas nos dias de hoje, que fazem shows gospel, que aceita as mulheres se batizar de qualquer jeito, homens se batizar de qualquer jeito, usando roupas imundas e portando esta palavra. Eu venho perguntar ao Espírito Santo de Deus: está em vós? Está nos tais pastores? Se estáis nos tais pastores, por que não aceita a doutrina do Senhor? Por que não prega contra o pecado? Porque não vive o evangelho de 50, 60 e 40 anos atrás. Tudo mudou. A ciência se avançou, mas a palavra de Deus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele exige santidade ontem, exige santidade hoje e exige eternamente. Aqui no versículo 21, 22, 23 e 24 do Evangelho de João 14, aqueles que têm o meu mandamento e guarda, este é o que me ama,
E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Orianda decanta labaias térias. Se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente manifestasse nas igrejas mundanas, as igrejas mundanas teriam um grande temor. Faço um desafio. Vocês que não zelam da santa doutrina e falam que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não manifesta, porque o Espírito Santo não cura, porque que o Espírito Santo não liberta, porque que o Espírito Santo não revela, porque que o Espírito Santo não se manifesta na palavra de repreensão, na palavra da doutrina. Por que ele não manifesta, exortando a igreja a viver em santidade, a viver em santificação? Se tem, por que não se manifesta na cura divina? Por que se não manifesta? É para cumprir a palavra de Jesus. É porque não guarda os mandamentos e não tem doutrina. Mas a promessa está aqui, naquele grande dia. Vós que profana o Evangelho de Cristo, irá se lamentar por ele. Aqui no 22, aí Judas, como eu li, faz a pergunta: de onde vem, Senhor, que se manifestará para nós e não para o mundo? E Jesus responde no 23, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Judas, não Iscariote, faz uma pergunta para Jesus: de onde vens que não se manifestará? Que manifestará para nós e não manifestará para o mundo. Aqui se refere às igrejas que recolhem o mundanismo, tanto as igrejas que recolhem o mundanismo, e tanto para o povo do mundo que não aceita a palavra de Cristo. As igrejas também que recolhem o mundanismo têm um nome por igreja mundânia. É só você ir lá no livro de 1 Coríntios ou a 2 Coríntios, me fale agora a mente que o apóstolo Paulo, ele dá um testemunho falando que os espíritos mundanos causa dissensões nas igrejas. O que é a igreja mundana? A igreja mundana, eu já falei, mas vou falar aqui para resumir. A igreja mundana recolhe a moda, a igreja mundana aceita a moça se batizar toda sensual, a igreja mundana aceita o homem se batizar com 2, 3, 4 casamentos. A igreja mundana aceita a televisão, a igreja mundana aceita futebol, a igreja mundana aceita jogos, a igreja mundana aceita evento do mundo,
A igreja mundânia é aplaudida pelo mundo. A igreja mundânia, ela só prega aquilo que quer satisfazer e o teu ego, e não prega contra o pecado, não prega a favor da santidade e não prega em favor da santificação e muito mais. A igreja mundana nos dias de hoje fazem show. A igreja mundana nos dias de hoje fazem teatro. A igreja mundana está profanando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 24, Jesus confirma: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui no versículo 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Evangelho de João 17. Agora, Evangelho de João 17, para finalizar, do seu versículo 20. Olha o que Jesus Cristo ele fala, ó. Evangelho de João 17 tem aqui a oração de Jesus pelos seus discípulos. Aí no versículo 20, Jesus ele orando para os seus discípulos. Olha o que o Senhor ele fala aqui no 20. Eu não rogo somente por este, mas também por aquele que pela sua palavra hão de crer em mim. Ao 21, ao 20 que eu li, Jesus não estava orando ali somente para os seus 11 discípulos. Quando ele dá as últimas instruções, no Evangelho de João 17, ele faz a oração para os seus discípulos. E no 20 ele fala para o Pai: Pai, eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ao 21, para que todos sejam um. Jesus ele orando, surianda de cantalabaias. Olha a responsabilidade. Aqui no 20 Jesus fala: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aí no 21, eu irei frisar bem. Olha o que Jesus ele fala no 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
sentimos a responsabilidade de viver o Evangelho, que o Espírito Santo venha nos encher de temor. Sentimos a responsabilidade de vivermos o Evangelho. Olha o que é que Jesus ele fala no Evangelho de João 17, 20 e 21. Ele orando para o Pai, falando: Pai, eu não rogo somente por este, mas por todos que vão crer em mim, através da tua palavra. E o Evangelho não parou. Desde a época de Cristo até hoje ele não parou. E não importa se o Senhor virá no milênio de 5.000, o Evangelho vai continuar. E o Senhor nunca vai ficar sem os seus fiéis testemunhos aqui nessa terra. No 21, Jesus ele fala para o Pai: Pai, eu rogo por todos, santificai todos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nesta oração, nesta passagem, no Evangelho de João 17, tem o tema: Jesus ele ora para os seus discípulos, igual eu disse. No versículo 17, Jesus, eu estou dando uma subidinha, Jesus ele ora: Pai, santificai-os ele na tua verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Aí nos versículos abaixo, até no 20 e 21, Jesus ele pega e fala, no 20, eu não rogo, Pai, somente por estes, mas para todos que vão crer em mim, através da tua palavra. E foi como eu disse, o Evangelho não parou. O diabo já tentou, mas está derrotado. O inferno tentou, mas está derrotado. Muitos missionários para fora do Brasil e até mesmo aqui no Brasil, que vieram trazer o Evangelho, foram mortos até mesmo aqui no Brasil. O diabo tentou e tenta, mas está derrotado. Aqueles que amam verdadeiramente a Cristo, dá a vida por Cristo, assim como Cristo, Surianda Alabaiastéria, deu por nós. O Evangelho não para. Desde quando o Senhor começou, ele continua para todo que aqueles que nele creem, se entrega, tenha vida e será salvo. Mas a responsabilidade é muito grande. No 21, Jesus ele fala: Pai, santificai, para que sejam, Pai, todos em mim, e eu em ti, para que todos sejam um só.
no 21, aqui no Evangelho de João 17, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqueles que servem de escândalo e que querem fazer a obra de Deus de qualquer jeito, será que o nome de Deus está sendo glorificado? Será que o Pai está nas igrejas mundanas que estão com a verdade, com a palavra na mão e vira as costas para a verdade, para os mandamentos de Cristo? Como o Senhor disse aqui no Evangelho de João 14, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Aqui em João 17, 17, e o seu... Aqui em João 17, 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, e o és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste. Podemos sentir a responsabilidade. Deixamos o Espírito Santo vir mortificar toda a nossa carne. Pedimos força para o Espírito Santo para viver a santidade, a santificação. Pedimos a força para vivermos a santidade e a santificação. O jovem, o novo convertido, não podemos esconder dele a verdadeira palavra de Deus. Nosso dever é ensinar e orar, ensinar com cautela, mas não esconder a verdadeira palavra de Deus, porque eu não vejo nem de Gênesis a Malaquias, e também não vejo nem de Mateus até Apocalipse, nem o livro da Bíblia falar: este livro é para novo convertido, este livro é para velho. Não, eu não vejo, mas eu vejo o apóstolo Paulo falar para Timóteo: foge, Timóteo, do desejo da tua mocidade. Eu vejo em livro de Malaquias a palavra se falando que a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Eu vejo Jesus falar para o jovem rico que ele ser perfeito, vende tudo o que tem e siga-me. E ele não fez isso, segundo a Bíblia, ele não foi salvo porque Jesus, ele fala depois para os seus discípulos
que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico pro céu. Suriandalabaias teias, decantalabaias túrias. Meditai nesta palavra, amados irmãos, amadas irmãs. Meditai. Evangelho de João 14, do seu versículo 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evangelho de João 17, versículo 17, 20, 21. A responsabilidade de sermos um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Aleluia, que não falte em mim e em tua vida o temor. Amados irmãos aqui do YouTube, lá no Facebook, quem irá visualizar? Que Deus vos abençoe. Amanhã, quarta-feira, a poderosa campanha Concentração Deus das causas impossíveis. Deus das causas impossíveis, com o pastor Davi Miranda Filho, às 9 horas até o meio-dia, das 14 até as 16 horas, a qual você receberá uma botija dessa de azeite consagrado a Deus, e você levará esse azeite e ungirá a tua casa, peça de roupa. Você ungirá o alimento, põe uma gotinha no alimento, na água. É consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Tenha fé. Aquilo que é impossível para a tua vida através da unção, Deus fará milagre através da unção. O diabo, os demônios, cairá por terra. Amanhã com o pastor Davi Miranda Filho, às 9 ao meio-dia, das 14 até as 16 horas, a poderosa concentração Deus das causas impossíveis. São Paulo, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás. Igreja Pentecostal Santificação, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. A poucos minutos da estação do metrô Dom Pedro II, a 800 metros da estação do metrô da Praça da Sé. Não perca São Paulo, não perca Grande Brasil. Atrás de mim está escrito, ó, abaixe o nosso aplicativo. Abaixe o aplicativo e receba a oração em nome de Jesus. Ouça o que Deus está operando na Igreja Pentecostal Santificação do Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Que Deus vos abençoe. Surianda labaias térias. Somos um em Cristo, somos um só. O Evangelho de João 14, 19, 14 e 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. No Evangelho de João 17,
e 20. 17, 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, e o eis em mim, eu em ti, que também ele seja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos ver se eu a lembro. Tem até um corinho que canta assim, vamos ver se eu a lembro. Somos em Cristo, somos um só. Somos em Cristo, somos um só. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Somos em Cristo, somos um só. Nós somos em Cristo, somos um só. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Que Deus vos abençoe, amados irmãos aqui do YouTube, lá no Facebook, quem está assistindo, quem vai visualizar, que Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.